tem casos de outros jogadores que o Renato meio que insiste, assim, a gente não entende o porquê, né? Lembra que tinha o André Balada? Também, que a gente não entendia o porquê, né, de ficar insistindo. Isso deve ser muito bom na resenha, né? Porque cara, mas não faz sentido, mas eu acho que é muito mais característica de jogador. O Renato outro dia deu uma entrevista, o Renato é um cara muito inteligente. Ele tem o dom de... Ele leva a entrevista pro lado que ele quer. Exatamente. Eu costumo dizer que é tipo filmes... Vocês são mais jovens, não vão lembrar. Eu sou um pouco mais velho. Tinha os filmes de ninjas, que quando tinha um problema, o que o ninja fazia? Ele jogava uma estrelinha no chão, subia uma cortina de fumaça e ele sumia. O Renato é o cara da cortina de fumaça. Quando o Renato arruma briga com a imprensa, tu fala do quê? Só pau da imprensa. Aí tu pega outro dia os programas, os caras defendendo a imprensa, que a gente não gosta de... Né? Teve o colega, não vão defender o colega. Um corporativismo, natural. Então o Renato sabe exatamente para que lado ele leva. Outro dia ele falou que ele já viu outros jogadores serem rotulados aqui, que saíram no Grêmio e foram campeões. Ele está falando do Alisson e do Rafinha, que foram campeões em São Paulo, e ele está falando de duas nabas que jogavam aqui, que era o Diogo Barbosa e o Thiago Santos, que era do Fluminense. Que até um dia eu até me arrependo de ter feito isso. Eu estava na Rádio Gaúcha, um canhão de audiência, e aí teve um dia que eu estava muito puto, e, cara, eu começo a fazer campanha no ar. Tá na hora de vaiar o Thiago Santos. Daqui a pouco começa 2, 3, tá toda a arena. E aí tu viu o tamanho do que era a Rádio Gaúcha numa transmissão. E aí depois até isso foi falado e eu digo, cara, ali eu acho que eu não precisava ter feito, entendeu? Eu posso criticar e tudo, mas não preciso pedir para vaiar. Posso eu vaiar, mas vamos todo mundo vaiar. Sim. Ali eu acho que cometi um exagero. E o Renato falava disso. Só que o Thiago Santos e o Diogo Barbosa não foram fundamentais na campanha do Fluminense. Porque ele defendeu o João Pedro Galvão dizendo o seguinte: eu acredito no jogador e vou insistir. Porque muitas vezes vocês da imprensa colocaram rótulos, o jogador não prestava aqui. Então ele acha que a torcida está vaiando porque a imprensa critica. Mas é que o João Pedro Galvão ele não se ajuda. Sabe? Ele não é o cara que dá o passe correto. Ele não, eu acho que o atacante, o centroavante, ele precisa acertar a goleira. É básico. O Ener Valencia do Inter, eu acho que ele é um baita segundo atacante, mas ele não é finalizador. Ele erra muito a goleira. E o João Pedro Galvão erra a goleira. Ele não é o cara finalizador. Não vou nem comparar com o Soares. O Soares era um adulto jogando no meio de crianças. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Só que o Soares, do ano passado, é que nos enganou. Porque o Grêmio era um corpo vazio com um cérebro fantástico, que era o Soares. Hoje o Grêmio tem um corpo mais cheio. E falta o cérebro, que é o 9 lá. Quem nos dá semifinal de Copa do Brasil, vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, é o Soares. A gente entra na última rodada em quinto. E aí a gente ganha do Fluminense com aquela atuação maravilhosa dele e termina em segundo. O ano passado nos enganou isso. Nós temos um grupo. Tanto que o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, ele disse numa entrevista, né? Nós perdemos só o Soares. Como assim só o Soares? A galera tá pedindo a saída. E um camisa 9 que tu espera dele, gol, né? Ele é contratado para isso. É o goleiro que não pode falhar e o 9 tem que fazer gol. O Gabriel Jesus uma vez deu entrevista que era o 9 que não, mas que ele não fazia gol, que o ponto forte dele não era gol. Como assim? Mas aí que tá. E na seleção brasileira a gente tem esse mesmo problema. Desde que o Ronaldo Fenômeno tirou a camisa 9 e deixou pendurada, aí era para ser o Adriano Imperador, né? Mas o Imperador também não foi muito tempo. Eu cheguei a pensar até que o Leandro Damião ia pegar a camisa 9, porque ele foi artilheiro na Olimpíada de 2012 e tal. Mas de lá para cá... Pois é uma escassez de 9 e acho que jogador de criatividade também, né? Do que tu te lembra do Richarlison hoje, ele imitando um pombo? Me lembro do gol da Copa que ele fez ali. Fez um gol, mas aí que tá. Mas nós estávamos acostumados a estourar e aí mas não vai mais nada. A gente lembra mais dele porque ele é um cara legal e porque ele imita um pombo do que porque era o Ronaldo que deixava todo mundo sentado. Eu perdi muito gosto da seleção brasileira desde a época de 2006 ali, que foi o último ano que eu acompanhei de fato. Hoje eu acho muito Neymarzistes, eu tenho crítica ao Neymar, eu acho que o Neymar é um jogador... Mas ele é um nosso único diferente, é um craque, mas é uma balaca, né? Como a gente fala aqui. E aí, tu não acha que o jogador tá meio balaca, assim, porque a gente fala muito assim, a gente vê no Instagram, jogador raiz ali, o Ronaldo careca, os caras sem tatuagem, tipo, eu sou um cara tatuado falando isso. Mas é foda tu vendo o chuteira preta. Não, os caras chuteira preta, assim, não tem, o Roberto Carlos, que era os caras. Aí tu vê hoje os caras ali, cabelinho, blá, 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 tu não acha que isso aí... mas é que muita coisa mudou, né? É que, por exemplo, hoje, esses caras que cuidam, o Cristiano Ronaldo cuida do cabelo, é um jogador fenomenal. O Messi tem tatuagem, é um jogador fenomenal. Claro, a gente está pegando os exemplos de exceções, né? Mas se tu pegar, por exemplo, hoje esses caras, eles lidam muito mais com publicidade. Qualquer menino. Ele apareceu bem e o clube tem uma encruzilhada para definir isso, sabe? Tu pegar o caminho errado, não tem o que tu fazer. Porque quando tu vai pegar o Gustavinho, por exemplo, ele foi para a Copa e tem outro menino no Grêmio chamado Jardiel, camisa 9, que é também fenomenal. Mas o que é o problema? Eles são muito jovens. Aí eles aparecem bem.
Aí eles ganham lá 3 mil de salário. Aí daqui a pouco aumenta o salário e ele passa a ganhar 100. Já mudou tudo. Ele já é o maior salário, às vezes, de toda a família dele. Algo que a família não ganhava no ano, ele passa a ganhar no mês. Aí ele começa a ser entrevistado pela imprensa. O Instagram dele começa a bombar. Ele chega numa festa, o dono da festa dá o melhor camarote para ele e já não quer cobrar o camarote dele. Nós simples comunicadores, tem lugar que a gente vai em determinados momentos de jantar e tal, em um lugar mais conceituado, e às vezes o cara chega e diz assim, não, cara, pô, isso é por conta da casa, faço questão e tal. Então tu imagina para um jogador, é tudo mais fácil. Eu faço um exercício o dia que vocês puderem, peguem um dia de treino ali no CT Presente Eldorado, que é da base do Grêmio, e vão lá para vocês verem. E aí um dia, se vocês puderem, ir, por exemplo, num treino do São José, aqui em Porto Alegre, e ver o estacionamento do São José e o estacionamento da base do Grêmio. Uhum. O estacionamento da base do Grêmio é superior ao estacionamento do São José, que já são jogadores profissionais. Porque o menino ali já passa a ganhar mais. A primeira coisa que ele quer é comprar o carro. Principalmente se for a Evoque. Eu tenho um amigo que tem uma loja de carros no Novo Hamburgo que ele se intitulava o Serginho, o rei da Evoque. Ele só vendia para jogador. O cara não quer nem saber se Evoque é carro bom, se não é, se tem consumo, se não é, se a manutenção é boa, se tem uma peça daqui a pouco se estragar, tu não consegue arrumar mais, tu tem que comprar. Não quer saber disso. Ele quer a Evoque. E às vezes ele não conseguiu nem dar uma condição para a própria casa dele. Outro dia eu fiz uma entrevista... É uma inversão de valores, né? Eu fiz uma entrevista com o Nilmar contando que ele foi ter carro depois de não sei quantos anos, que o primeiro dinheiro que ele queria juntar era para dar a casa para a mãe dele. Esse é foda. Sabe? É diferente. Você esteve aqui sentado nessa mesa. Não, e até hoje, né? Nilmar é foda. É a mesma forma ali, simples e tal. Sim. E foi um cara fenomenal jogando bola. O Inter tem umas figuras fantásticas, né? O próprio Tinga que tu fala, o Nilmar, o Abel Braga que teve aqui também. Que cara gentil. O Abel, o tamanho que teve, Bagé, chegou aqui cumprimentando todo mundo, dando bom dia. Mas é uma outra essência. É uma outra essência. Hoje tu conversa com alguns meninos, tu chega assim, cara, pega o menino aí com 16, 17 anos. Sabe? Cara, qual é o teu sonho? Ele vai te falar uma casa na praia, ele vai te falar um carro top, ele vai te falar jogar no Barcelona. Ele não diz mais, eu quero ser profissional do Grêmio. Não ou do Inter. Aí tu senta para conversar e hoje eu tenho um prazer muito grande de ser amigo de muitos caras que eu pagava ingresso para ver. Tipo, Dinho, Carlos Miguel. E a gente conversa com eles, principalmente o Dinho. Outro dia eu estava dizendo para ele, pô, Dinho, o que tu ganhou na tua vida? Ele começa, ganhei Mundial pelo São Paulo, Libertadores pelo São Paulo, Libertadores pelo Grêmio, Brasileiro pelo Grêmio, Copa do Brasil pelo... Olha o que esse cara ganhou. Aí tu pega, às vezes, um Zé Mané que não ganhou nada. Ele tem uma marra e ele já ganha mais dinheiro do que o Dinho ganhou. Então, inverteu muito esse valor, porque às vezes o clube, para se proteger, ele precisa assinar um contrato longo, e aí, dependendo do contrato longo, ele vai ter, por exemplo, pelo menos, cara, sei lá, 3 anos para ganhar aquele valor. Tem não vou citar o nome, tá? Mas um menino que apareceu como uma joia do Grêmio e acabou não vingando aquilo que se imaginava dele. Ele assinou um contrato de 3 anos, se eu não me engano, com o Grêmio. E na época ele ganhava algo em torno de 320 mil reais ao longo dos 3 anos. E aí eu sempre me dei muito bem com a família dele, com ele, desde que vi ele começar praticamente na base. E a gente sempre via, pô, esse vai chegar. E ele chegou realmente. E aí se jogou numa proporção e infelizmente ele não atingiu. E aí um dia eu conversando com ele, eu disse assim para ele, cara, sabe o que é a NASA? Ele disse assim, pô, cara, que eu sei, Bajé. A NASA é o negócio dos foguetes lá nos Estados Unidos. Eu sei exatamente isso. Tá, tu acha que é fácil trabalhar na NASA? Eu disse, claro que não, deve ser muito difícil. Tá, por que tu acha que é difícil? O cara deve estudar, se preparar. Eu disse, claro, sem dúvida. Eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente na NASA que não ganha o salário que tu ganha. Sério? Sério. Tem muita gente na NASA que não ganha o salário que tu ganha. E outra, tu ganha o salário, se tu empatar ou se tu ganhar o jogo e tu foi titular, tu vai receber mais 5, 6 mil lá de bicho. Tu vai ter daqui a pouco o cara que vai te dar roupa, o cara vai te dar roupa porque ele quer que tu só apareça com a roupa dele, tu nem precisa nem falar da roupa dele e tu não compra mais roupa. Eu disse, quanto tempo tu não compra mais tênis? Tu tem o tênis que tu quer da loja. Ô, fulano, vocês não tem um... peraí que a gente vai mandar. Olha a tua garagem. Vocês têm 4 carros que talvez tu nunca tenha imaginado. O pai dele trabalhava num serviço mais humilde, ia de ônibus. De uma hora para outra ele começou a ir no Mercedes 2 lugares. Nossa. Olha o que é isso, cara. É bizarro, né? É bizarro. E aí o cara perde a noção. E aí quando eu estava falando com isso, ele começou a falar assim, cara, o médico para ganhar o que tu ganha, ou ele já nasce de família muito bem encaminhada, ou ele vai ter que trabalhar muito. E para trabalhar muito e ganhar o que tu ganha, 320 mil líquidos por mês,
ele vai ter que fazer uma quantidade de especialização de cursos que ele vai pagar metade do que tu ganha só em especialização. Ele já não vai ganhar o que tu ganha. Mas eles não têm noção. Não tem. Porque tem uma situação que duas cadeiras que eu acho que tinham que ter em escola pública desde o começo. Administração financeira. Política e economia. Bah. Mas a política não. A política no Brasil tu entende assim, eu preciso ser do partido A ou do partido B. Não. O teu entendimento de política. O que a política representa para a sociedade? Na tua sociedade. Esse posicionamento de política. Como é que tu pode não ser utilizado por uma determinada pessoa que só quer o teu voto para chegar num cargo que ele não vai fazer aquele cargo refletir para aquelas coisas que tu acreditava quando tu votou nele. E que isso vai te ferrar na tua vida, e aí vai embora. Trabalho, é um looping, família, não para mais. Mãe, Esse entendimento de política. E o entendimento de economia, que é o básico. Tu não pode gastar mais do que tu ganha. Mas, beleza, a gente talvez em algum momento viva fazendo assim, por isso que se inventou a parcela. Né? Beleza, vou pagar essa casa aqui que eu comprei. Mas aí tu tem que ter algumas garantias, realmente. Tu encaminhou essa garantia ou tu está pronto só para... Porque a gente está pronto só para a solução. Geralmente, quando tu faz qualquer planejamento, tu não está pronto que possa dar errado. Eu vou viajar. Tá bom. Tu parou para pensar que, de repente, tu vai... Eu vou a Bagé sempre, tem uma estrada que ela tem uns 150 quilômetros que não tem nada. 290? Deve ser, eu não guardo bem essa. Eu sei que ela liga, eu acho que é a região de Caçapava do Sul a Bagé. 150 quilômetros que não tem nada. Então, quer dizer, eu tenho que estar programado para pegar aquela estrada, eu tenho que ter combustível suficiente para vencer. Não tem nem sinal de celular. E se furar o pneu, eu tenho que estar preparado, não adianta eu chamar o resgate, eu vou ter que trocar o meu pneu. Isso é tu te preparar. A gente não se prepara para isso. Vamos fazer o quê? Vamos embora. E aí dá o problema, tu não sabe para onde correr. Mas a gente não é treinado para isso. Desde o primeiro momento tu não é treinado. Tu é treinado de que maneira? É que tudo pode. Eu acho que tem muito a ver com o que é passado para a gente no dia a dia do país que a gente mora. Eu tenho um amigo que o filho dele nasceu na França enquanto ele trabalhava para um grande site aí. E aí, quando ele voltou, um dia a gente estava fazendo um churrasco na casa dele, e eu não lembro o que o menino falou lá, ele tem uns 7 anos, assim. E aí, daqui a pouco, ele disse assim, pai, é permitido que eu faça isso? Aí o Alessandro pegou e disse assim, Bagé, tu viu o que ele perguntou? Eu disse, ele perguntou se ele pode fazer. Não. Ô, João, o que tu perguntou aí? Não, é permitido que eu faça. Olha a diferença de é permitido do que eu posso fazer. O é permitido, ele já tem uma visão quase que jurídica do negócio. A gente está falando de uma criança. Porque ele vem de um país em que ele tem outras responsabilidades e obrigações desde muito cedo. Sim. Aqui no Brasil, a gente mistura, às vezes, a liberdade com o posso fazer tudo. Ô, Bagé, futebol é talento ou é empresário? Não, acho que é talento, cara. Talento. É porque tu tem... No futebol, hoje, daqui a pouco, tu vence mais o cara que quer mais. Na Restinga, por exemplo, saiu muito, muito bom jogador. O Rafinha, que hoje é jogador do Barcelona e que jogou a última Copa com a seleção brasileira, é filho do Maninho, que é da nossa turma lá. A gente se criou praticamente todo mundo junto. Então, o Rafinha é criado desde muito cedo, a gente sabendo que ele ia chegar, não sabia em que tamanho. Ele foi jogar no Avaí, aí ele foi jogar um campeonato na França, foi descoberto pelo Deco. O Deco levou ele para Portugal, depois levou para a França, depois levou para a Inglaterra e depois para Barcelona. Mas se ele não tivesse talento, ele não tinha chegado. Agora, a gente tem casos de jogadores que conseguiram vencer com muita disciplina, sabe? Aquele cara dedicado. Mas tu tem que ter um pouquinho de talento, cara. Acho que sem talento, por mais que seja empresário, eu acho que o teu empresário ele vai te facilitar como tudo na vida. Para gente que trabalha com publicidade, se tu tiver um bom CEO da tua empresa, um cara que tenha mais contatos com grandes agências de publicidade, tu tá mais perto de algo acontecer para ti do que quem não tem contato nenhum. Mas se esse CEO te vende tão bem e a pessoa que está comprando abre lá o teu vídeo e vê que não é tudo que tu imaginava, a gente está falando de novo de qualidade de talento. Eu acho que nada supera isso. Mas eu já vi em futebol muito jogador que tinha mais dedicação do que técnica vencer porque aquele que tinha técnica não tinha a mesma dedicação, que é o caso desse menino, que eu não citei o nome aqui, que tinha tudo para ficar milionário e não vai ficar. É um conjunto de fatores ali, né? Porque tem que querer muito, porque o funil, cara, ele é muito estreito. Mas olha só, o Jean-Pierre, que era um cara talentosíssimo, com a bola no pé, parecia o Zidane no começo de carreira. O cara larga o futebol, claro que teve os problemas pessoais. Voltou agora, né? Voltou, né? Tá no Ituano, né? Mas era um cara que talvez estava na Europa, jogando uma bola fina, assim, que batia falta. A gente não vê mais batedores de falta. O cara era um monstro, a gente olhava, pô, é um armador que a gente tanto fala. O último armador foi o do H10, na minha visão. E aí tu tem um
Jean-Pierre, tu fala, cara, chegou uma molecada PP, Jean-Pierre, Everton Cebolinha. Falei, mas Jean-Pierre tinha que querer mais. Tinha que querer mais. E o Luan simplesmente parece que esqueceu como é que se joga. Mas o Luan é um caso, é um caso muito complexo, assim. O Luan, com 18 anos, o Luan não tinha base nenhuma. Ele foi jogar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior por um time lá do interior, porque era o último ano dele, assim, cara, se não der certo agora, larga tudo. O Luan tem um histórico familiar que pesa, para o jogador de futebol pesa muito. A gente tem vários exemplos de jogadores. O jogador de futebol que vem de baixo, que vem de uma família muito humilde, é o caso do Luan, quando ele ganha o primeiro dinheiro, primeiro que todo mundo acha que tu tá milionário. E isso é natural para todo mundo que atinge qualquer relevância em qualquer área da sociedade. É feio, parece que é feio tu te dar bem e tu começar a ser bem remunerado por isso no Brasil. Mas aí, então, o Luan, ele começou a ter muitos amigos, os parças, como a gente diz. É a diferença de amigos e parças. Os amigos te ajudam, os parças te atrapalham. E os parças, eles não vão te dizer o contrário de nada para ti. Por quê? Porque o parça, daqui a pouco, ele tá usando um Rolex que ele nunca ia ganhar. Só que tu comprou e para ti, tu tá numa vibe já que o Rolex para ti, ele já não é mais inatingível. Então, tu gosta do cara, tu dá o Rolex pro teu parça. Tu começa a usar o perfume que também tu não teria condição de comprar. Então, será que se tu falar uma verdade pro jogador, o cara vai dizer assim, tá, meu, não quero mais tu, vou pegar um outro parça. Acontece, esses caras viajam o mundo inteiro com parças. O Neymar tem os parças, o Robinho, que se envolveu lá naquele crime sexual, também com os parças. Ali não eram os amigos, são os caras que iam pra balada e que se achavam os donos de tudo. Tem algum jogador de futebol que às vezes passa do exagero por ele ter grana, por ele ter acesso e contatos muito grandes, porque às vezes eles têm juízes, policiais federais, oficiais de segurança dentro do clube que também protege. Então é uma rede muito grande. Eu estou falando de um jogador que fura essa bolha desse clube de ponta. Então o Luan, por exemplo, ele sai de uma realidade de não ter nada e ter uma dificuldade muito grande assim de familiar, enfim, de amigos envolvidos com coisas que não eram legais. E aí ele vem pro Grêmio. E aí daqui a pouco ele tem uma dificuldade no começo, que eu lembro que em 2014 ele tem uma lesão até muito séria no braço, e ele já joga Libertadores e a gente olha assim, cara, quem é esse magrinho? E aí a gente começa a olhar. Aí quando chega 16, cara, ele não é... A gente lembra da Copa do Brasil, a medalha olímpica do Brasil, a primeira, não foi o Neymar que ganhou, foi ele. Ele entra na seleção e muda. O Gabigol tinha sido vendido para a Inter de Milão, badaladíssimo. O Wallace estava nesse time, né? O Wallace e ele entram no time, sai o Thiago Maia e o Gabigol. E aí mexe no time, ele ganha a medalha de ouro. Só que daí ele vira amigo do Neymar. Não que seja ruim virar amigo do Neymar. Uma foto no Instagram, eu falei, ih, fudeu. Só que aí a gente começa a conversar com ele, inclusive lá no meu canal, no começo eu fiz uma entrevista com ele nessa época. Ele tinha sido campeão olímpico, tinha feito a tatuagem e tal. Eu disse, meu, aí então a gente tá fora do ar, cara, pô, tu é amigo do Neymar, cara. E aí a gente tava conversando, e aí eu disse, tá, mas chegou uma proposta pra gente ir pra Rússia, né? E eles, cara, mas eu não vou pra Rússia, pô, é uma vida completamente diferente e tal. Tava conversando com o Neymar, cara, pô, os caras mesmo estão me dizendo, cara, vai chegar a Espanha, vai chegar a Inglaterra. E aí o Pedro Rocha vai para a Rússia. E o Pedro Rocha explode. E o Luan fica. Mas o Luan ganhou muito dinheiro já. Ele é vendido para o Corinthians por mais de 20 milhões. O salário dele no Corinthians agora era 850 pau. O Luan, desde muito cedo, já andava de X6. Só que o Luan... E quando o Luan é expulso lá do Terraville, tem uma história muito engraçada, porque o Luan alugava uma casa lá. A casa era de um ex-jogador do Grêmio que alugava para o Luan. E essa casa era no lado da casa do Magrão, que hoje é diretor de futebol do Inter. Pô, o Magrão é meu irmãozão. E aí o Magrão, o Magrão estourado pra caramba, pô, o Magrão, né, batalhou pra caramba, consegue vencer na vida, compra a casa dos sonhos dele e da família. Pô, e tu não consegue dormir. Por quê? Porque toda noite, mas não é hoje, amanhã, é toda noite festa. Tanto que ele foi expulso de lá. Só que como é que eram as festas? Ele via de longe, sei lá, o Belo, cantor de pagode. O Nego do Borel, que era amigo dele lá, o funkeiro, ele via esses caras longe. Daqui a pouco esses caras são amigos dele. Então, quando os caras vinham fazer um show em Porto Alegre, não vão ficar no hotel, vão ficar na minha casa. E aí, velho, era festa e festa a noite inteira. Não tem como tu ter esse foco. Eu, por exemplo, eu componho, então tenho acesso a alguns desses caras. Então, eu gosto muito de algumas bandas assim desse novo pagode. Dilcinho, um cara que eu conheço há muito tempo, Sorriso Maroto. Então, sempre que esses caras vêm, eu vou no show. Então, sempre que eu ia no show na antiga WA ali, que era muito bom o lugar, eu chegava lá, eu acessava o setor dos camarotes, eu sempre dava de cara com o Luan. Eu já conhecia o segurança, os caras dele ali. E o Luan, beleza, cara, ele tá no momento de folga. Só que se tu tem, por exemplo, ele tinha um problema de fascite plantar, que é na sola do pé.
Se tu tem um problema de fascite plantar, que é na sola do pé, no teu momento de descanso, tu precisa recuperar. E tu não vai recuperar se tu estiver em cima da sola do pé. E num camarote de um show de pagode, não vai ser o lugar melhor para te recuperar. Então tu não pode estar ali por um momento, porque são os sacrifícios que a vida te cobra. Todos nós temos isso. Eu, por exemplo, daqui a pouco tem um aniversário em tal lugar, mas tipo, eu tenho... Esse final de semana, eu fiz transmissão com a TVE de carnaval. Final de semana agora do carnaval. Eu tinha... Começava às 7 da noite e até 7 da manhã. Então, até eu chegar em casa, 7h30. Tomar banho rápido, tomava água, cama. Desperta 1 da tarde, come alguma coisa, banho, roupa, Porto Seco. Transmissão, né, de TV, tu tem que chegar muito cedo. Louco para beber, com tudo nos camarotes, nada de bebida. Transmissão, 7 da noite, 7 da manhã. Domingo, Grenal. Eu já tinha a minha programação de começar às 2, então não vou poder dormir até 1. Botei despertar meio-dia. Comi rapidinho, live, 8 horas de live, 230 mil visualizações. Fantástico. A jornada de gremista, hoje o Baldasso faz a jornada colorada de maior audiência, eu faço a jornada gremista de maior audiência. Só que olha o sacrifício que teve isso. Aí eu tinha 3, 4 repórteres, eu tinha narrador, eu tinha que contratar a internet, eu tinha que alugar equipamento, eu tinha que ver o deslocamento dos meninos. No outro dia, no meio de semana, tem jogo fora no interior. Daqui a pouco, em abril, começa a Libertadores. A minha vida não para e talvez eu não possa, nesse momento, estar junto sempre com as pessoas que eu quero estar, tomar cerveja com os meus amigos, fazer o churrasco, mas isso faz parte de um planejamento que tu tem de vida. São escolhas, né? Para que lá na frente eu possa ter a condição de poder aproveitar, ou pegar um dia ou outro. Então o Luan não poderia estar naquele momento. E quando tu bebe, qualquer tipo de medicamento ele vai perder algum tipo de efeito no teu corpo. Então não tinha como dar certo. Só que daí como é que tu explica para esse cara? A gente tem que também se botar no outro lado. Eu até 18 anos eu não tenho nada na minha vida, o meu futuro é incerto, daqui a pouco eu sou titular da seleção, eu ganho a primeira medalha de ouro do meu país, eu ganho uma Copa do Brasil que o Grêmio não ganhava há 15 anos, eu ganho uma Libertadores, eu sou eleito o rei da América. Como é que eu digo para esse cara que esse cara não pode aproveitar? Tá louco. Vai comer X no Speed, X mas então, isso é original, polar, litrão. Mas essa é uma parte muito difícil. Vai ter jogadores, claro, vai pegar o Cristiano Ronaldo. Sim, é por isso justamente que eles estão há tanto tempo. Então, o Adriano é uma situação parecida. Cara, o Adriano é esse cara que... até os caras, outro dia os caras botaram uma manchete assim que o Adriano estava começando a derreter o patrimônio. Porque ele tinha um iate que estava há muito tempo lá na Itália e a família vendeu. Aí foram perguntar para ele estava numa entrevista, eu achei fantástico, assim, eu tenho alguns amigos que são amigos dele, né, eu tive um contato com ele, mas nunca assim de resenha, de, pô, tudo bom, não sei o quê, mas não assim, eu tenho intimidade, não, uma vez só, não tem intimidade. E aí os caras me contando que perguntaram para ele, e ele disse assim, cara, vocês têm ideia de quanto custa só para deixar parado lá o iate? Quanto que eu pago? Eu tenho que pagar o local, a marina, que não é a marina aqui, na Ilha das Flores, que já é cara, não, é a marina na Itália. Eu já acho caro 30 pila no estacionamento do centro. Tu imagina ter que pagar o teu carro o tempo. Aí eu tenho que pagar o comandante, porque ele tem que voltar. Eu tenho que pagar o cara da manutenção para ver se eu tenho que renovar toda a parte de fiscalização. Então eu não estou mais lá, eu não uso mais isso. O que eu vou fazer? Eu vou vender. Mas como é o Adriano, e aí já se pega um momento assim, o Adriano ganhou dinheiro, não sabe o que fazer, vai gastar. Não, está super bem administrado. Mas por quê? Porque se fez aquela ideia de que o Adriano... Não, o Adriano simplesmente... O futebol, de maneira geral, mostrou para ele que ele já tinha ganho, ele já tinha grana para viver bem. E, cara, ele quer viver no meio dos amigos dele na favela. E é legítimo. Então, são esses conflitos que, às vezes, a gente da imprensa também, a gente está tão propenso a tratar, só que esse cara tem que jogar, e aí nós vamos entrar em questão de força mental. Porque esses caras não estão preparados para isso. Porque, cara, como é que tu vai ter noção de economia se tu nunca teve dinheiro? Sim. E aí tu pega dinheiro, e a gente tem vários exemplos do cara que pegou um dinheiro, e aí tem um amigo meu que ganhou muita grana, jogou em clube de ponta, e ele ficou com quase nada. Porque se tu pegar o rol de negócios que ele comprou, não tinha como dar certo. O cara chegava e dizia assim, eu vou... Cara, tem um posto de gasolina em tal lugar. Pô, quanto é que é? Pô, pum. Ele nem ia lá saber se onde ele estava passava gente ou não. Aí daqui a pouco trouxeram, não, tem um complexo que a gente vai fazer... Cara,
As fotos. Comprar coisa por foto. O cara nem foi lá para saber, não fez um estudo. Ele não está preparado. Então, se tu pegar caras... Vamos pegar o exemplo do Tinga de novo. Claro, o Tinga fez um grande contrato na vida que foi morar na Alemanha. Mas, por exemplo, na Alemanha, o imposto, ele toma praticamente metade que tu ganha. Nós tivemos acho que foi o Hever, que ele sai do Grêmio para jogar no Werder Bremen, só que ele acerta um baita salário, quando ele chega lá, ele descobre que ele ganhava menos que aqui. Por causa do imposto. Porque não estava preparado. Então, ele foi lá e assinou um contrato. Então, esse é o complicador. Então, sabe, é difícil tu pegar e botar na cabeça do cara que andava com ônibus com dificuldade, daqui a pouco ele anda numa X6, cara. E ele entra na loja e diz assim, eu quero aquela ali. O cara, mas eu quero aquela ali, eu não tô nem te perguntando quanto é que é, mas eu quero aquela ali, tem que ser daquela cor. Esse é o futebol, ele te potencializa muito rápido, ele te joga para um falso estrelato, que no primeiro Grenal, se tu for mal, tu já vira o vilão. Só que a gente não trata disso, porque se a gente falar, nós temos que... Essa é uma preocupação que os clubes têm que ter.